Pronto. Passar a palavra para a Raíssa aqui, para ela dar uma introdução sobre o Instituto Rever, tá certo? Bom dia, gente. Primeiro, queria agradecer bastante o convite que veio da Ananda, da Eu Reciclo, e do Edgar, que o Cimabesp é nosso associado, né? O Rever é uma entidade que trabalha com entidades, né? Então, nenhuma empresa se vincula diretamente ao Instituto Rever, é sempre através dos nossos associados, e aí é um prazer dividir um pouquinho, assim, do que é do nosso trabalho, o que a gente faz, qual é o nosso papel dentro de todo esse processo, que é muito complexo. Então, eu trouxe uma apresentação do Rever, é a minha apresentação padrão. A Ananda e a Elis, coitadas, elas já cansaram de ver, mas eu vou dividir com vocês, vou tentar ser breve para a gente focar ali mais na questão da concorrência, e aí se vocês tiverem dúvidas específicas, fiquem à vontade para me procurar, para me perguntar, tá? Deixa eu só colocar aqui em modo apresentação, porque depois a minha tela não entra. Quando vocês estiverem vendo, vocês me avisem, por favor? Estamos vendo. Perfeito. Tá legal. Vamos lá. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre a parte legal, né? Por que a gente fala de logística reversa, de onde nasceu isso, o que é esse negócio, para quem se aplica. Então, logística reversa é um conceito que nasceu lá na Política Nacional de Resíduos, que é uma lei de 2010, tá? Então, eles definiram logística reversa como um instrumento de desenvolvimento econômico e social, caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento no mesmo ciclo produtivo ou em outro, e ainda considera outra destinação final ambientalmente adequada para aquele resíduo. A logística reversa é um tema de cunho ambiental. Então, os estados e os municípios, não só os estados, eles têm autonomia para legislar sobre isso, tá? Então, a gente tem os regulamentos federais, mas o estado ele pode atuar de forma mais restritiva ou igual à União, né? Então, dentro dos estados, essa questão da logística reversa, ela se dá através de regulamentos, que são decretos, resoluções, leis. No estado de São Paulo, a gente tem as decisões de diretoria da CETESB, ou através de acordos setoriais e termos de compromisso, que são espécies de contratos firmados entre o poder público e o setor privado, né? Esses acordos setoriais e termos de compromisso, eles podem trazer ali novas metas, novas diretrizes para um sistema de logística reversa, e ele traz com eles, da mesma forma que um regulamento, um decreto, um critério de isonomia. Então, mesmo que uma empresa não faça adesão a um determinado acordo setorial que foi assinado, ou a um determinado termo de compromisso, se ali existe uma meta mais restritiva do que a que está vigente, e o seu setor se enquadra naquele setor que assinou aquele contrato, você precisa seguir as mesmas regras. Então, por isso que o Instituto Rever também, né, um dos motivos, trabalha com entidades representativas para a gente entender ali as demandas, os limites daquele setor e para que os setores estejam representados, né, diante do nosso trabalho. O artigo 33 da Política Nacional de Resíduos, ele define quem precisa comprovar logística reversa, tá? E aí aqui eu coloquei algumas entidades gestoras que já são referência em agrotóxicos, pilhas, enfim, nesses resíduos perigosos. E aí quando a gente fala de embalagens em geral, que é o que o Instituto Rever trabalha, né? A gente tem um embasamento inicial ali no inciso 1º do artigo 33 da Política Nacional de Resíduos, quando a lei estende os sistemas de logística reversa aos produtos comercializados em embalagens plásticas, metálicas ou de vidro e aos demais produtos em embalagens. O Instituto Rever, ele trabalha com o certificado de crédito de reciclagem, que recentemente, em abril, foi regulamentado pelo Decreto 11.044. Ele traz ali diversos conceitos e informações, né, sobre esse tipo de comprovação de logística reversa, e ele define que o certificado é um documento emitido por entidade gestora, então uma empresa privada não pode emitir um certificado de reciclagem, ou se emitir esse certificado, ele é passível de ser contestado, né, porque se não foi emitido por uma entidade gestora,
ele não está seguindo ali o regulamento que é o decreto 11.044, ele pode ser adquirido pelas empresas para fins de comprovação de logística reversa, ele precisa comprovar a restituição de uma massa equivalente a que você colocou no mercado, né, proporcional à meta, claro, para a comprovação de logística reversa, ele é sempre lastreado no CDF, que é um documento emitido através das MTRs, nas movimentações de resíduos, e em notas fiscais. Mas essa comprovação, a restituição, é um trabalho da entidade gestora, né? Então, quando a empresa compra o certificado, significa que toda essa rastreabilidade, toda essa validação já foi feita e que aquele certificado, ele é válido e pode ser usado para fins de comprovação da logística reversa. O que é uma entidade gestora, então, né? Quem que pode emitir o certificado de crédito? É uma entidade instituída e administrada por entidades representativas de âmbito nacional, dos setores de fabricantes, importadores, distribuidores ou comerciantes, com a finalidade de estruturar, implementar e operacionalizar um sistema de logística reversa. Ela deve ser cadastrada no CNIR e autorizada a emitir o Recicla Mais. Hoje, o Instituto Rever, ele já atende a todos esses critérios, tá? Que a gente saiba, é a única entidade gestora ainda que atende todos esses critérios no Brasil, mas claro, tem toda uma movimentação aí, né, de criação de entidades e em breve acredito que outras entidades já estejam aí aptas para emitir o Recicla Mais também. Bom, o Estado de São Paulo, trazendo um pouquinho para cá, né, ele tem algumas regulamentações de logística reversa. E eu vou tentar falar rapidamente sobre esses conceitos, só para a gente ficar na mesma página aqui de conhecimento. Então, tem a resolução SMA 45, que define quais são as embalagens aqui, né, alvo de logística reversa, então alimentos, bebidas, produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos, produtos de limpeza e afins, e outros produtos e bens de consumo. Então, aqui a legislação deixa uma brecha, né, e a gente já vê a CETESB cobrando, por exemplo, do setor de tintas e outros setores que não estão mencionados aqui, mas que se a CETESB quiser cobrar, ela ainda pode. Aqui a gente tem vigente hoje a DD 127, que que vinculou a logística reversa ao licenciamento ambiental, né? No estado do Mato Grosso do Sul e do Paraná, isso também já é uma condicionante. A minha apresentação ficou desatualizada, porque Rio de Janeiro recentemente também vinculou ao licenciamento ambiental, então a gente vê que é uma tendência como ferramenta de fiscalização nos estados, né? Aí aqui são alguns conceitos que a DD traz, eu acho que dá para a gente passar rapidamente. Bom, eu vou tentar resumir um pouquinho tudo, né? A DD, ela fala ali que é alvo de logística reversa somente os resíduos pós-consumo, tá? Então, os resíduos que chegaram ao consumidor final, e ela traz um conceito do que é o consumidor final. Então, é aquele que adquire o produto ou serviço para consumo próprio e não utiliza como insumo em processo produtivo, na prestação de serviço ou para recolocação no mercado. Ela define ali metas geográficas e quantitativas, metas progressivas, né? E ela aceita planos individuais e coletivos para reporte das empresas, tá? Como planos individuais, não é muito que eu domino, eu sei que para a empresa acaba sendo mais custoso, é um processo talvez mais complexo, e a empresa ela não pode comprar no mercado um certificado, né, o Recicla Mais, para reportar de forma individual. Isso no nosso sistema nem vale a pena, né? Ela já está, quando a empresa faz adesão ao Instituto Rever, toda a comunicação com a CETESB é feita pelo Instituto, né? Então, é um reporte individual, além dele não ser aceito pela CETESB, porque ela só aceita certificados de entidades gestoras que tenham termo de compromisso firmado com ela, seria só um trabalho a mais aqui dentro do sistema para a empresa. Ela dispensa da logística reversa para fins de licenciamento empresas com área menor que 500 metros quadrados construídas, desde que isso já não seja um requisito da licença vigente anterior, tá? Se for um requisito, ela tem que se manter num plano de logística reversa. E aí, no geral, ela cobra ali o dono da marca, né? Porque às vezes o dono da marca não é a mesma empresa que fez a fabricação do produto. Então, em geral, ela
cobra o dono da marca, mas se aquele dono da marca ele não licencia, que hoje é a principal ferramenta de fiscalização do Estado, ela vai atrás do fabricante, e aí sim o fabricante precisa comprovar a logística reversa. Se o dono da marca já tem um sistema, não é interessante que a mesma embalagem seja compensada 2 vezes, né, por entes diferentes da cadeia, então o fabricante ele pode justificar com o sistema para aqueles materiais do dono da marca, tá? E aí um pouquinho do que é o Rever. O Rever é uma entidade gestora sem fins lucrativos, foi desenvolvida para ter atuação em âmbito nacional. Fomos criados em 2021, então é uma entidade bem recente, mas a gente herdou um sistema que já vinha sendo operacionalizado desde 2018. Então hoje a gente conta com 57 entidades associadas ao Rever, em quase 3.500 empresas cadastradas no nosso sistema. E aí, como que funciona, né, esse fluxo? Rapidamente. O consumidor, ele faz a compra dos seus produtos, isso gera uma fração seca do resíduo sólido, esse resíduo é coletado e levado para um operador homologado, né? A gente chama de operador homologado porque a gente faz uma homologação com ele e uma verificação anual de documentos ambientais, de segurança do trabalho, de registro, porque quando a gente fala em cooperativas, a gente precisa estar atento, né, a trabalho escravo, trabalho infantil, então é sempre feita uma análise desse operador, esse operador tria, beneficia, monta, enfarda aquele resíduo e vende para um reciclador, né? Nosso trabalho é fazer a rastreabilidade dessa nota para garantir que chegou no reciclador de fato. Esse material reciclado vai para o fabricante, dono da embalagem, que por sua vez vai envasar, o dono da marca vai envasar e esse produto volta para o mercado. Então, o Rever, ele entra aqui nessa parte de homologação do operador, eu digo assim, a gente tem um trabalho em parceria com a Eu Reciclo, né? Então a gente pega essa nota, faz toda a validação de que de fato ela chegou no reciclador, essa nota vira um crédito de reciclagem, o dono da marca compra esse certificado, essa receita fica uma pequena parcela com o Rever e a maior parte é investida ali no operador que fez a triagem, o beneficiamento do resíduo. A cadeia de resíduos ela é muito precária ainda no nosso país, né? Então, se não tiver investimento aqui, se a gente de fato não colocar uma verba aqui nesse operador, em algum momento os sistemas vão colapsar, né? Não vai ter nota para comprovar a logística reversa de 22,5%, 23% de todas as empresas que estão aqui no estado de São Paulo ou em outra região do país. Os certificados, eles são sempre nominais, a empresa não consegue comprar e revender no mercado, e por grandes tipos de material, aqui é a carinha dele. Aí aqui a gente traz também a figura do verificador independente para garantir que todo a massa utilizada no nosso sistema é utilizada somente no nosso sistema, né? Que aquela cooperativa ou aquele operador privado não forneceu a massa para o nosso sistema e para um terceiro sistema, né? Para um segundo sistema, para não dar colidência, para não ter duplicidade daquela massa reciclada. Então, a gente tem uma empresa que é denominada ali de um verificador independente que garante que não tem colidência de massas. Hoje o Rever atua de forma coletiva, então a gente sempre preenche planos e relatórios coletivos, faz todo o contato com os órgãos ambientais dos estados, os reportes de relatórios e planos, e a gente ainda atua só naqueles estados que já têm regulamentação ou que já possuem termo de compromisso firmado com o Rever, que são o estado de São Paulo, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Paraná, Piauí, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, ele tem uma especificidade, né, que a empresa precisa entrar lá individualmente, se cadastrar e fazer sua declaração de embalagens e de como ela está investindo na cadeia da reciclagem. É um sistema próprio do estado, ainda assim o Rever faz os reportes coletivos, mas o que vale de fato ali é o reporte individual no estado do Rio. A gente pretende expandir, então até o final do ano terão mais estados aqui listados, né? Mas no momento o que o Rever envia ainda são esses que estão aí na tela. Aqui é o nosso site e aqui os contatos do Rever, se alguém tiver alguma dúvida depois quiser me procurar, pode mandar um e-mail para o instituto@rever.org.br ou ligar no nosso fixo, que tem uma pessoa que atende, aí se ela não conseguir ajudar, ela sempre passa o meu contato. É isso, eu tentei ser rapidinha, ser breve. Não, foi ótimo, Raíssa, muito bom. Acho
que essa primeira parte dessa nossa apresentação que é importantíssima. Né? Tá, mas para trazer esse conceito, né? Uhum. Eu acho que eu vou passar a palavra para eles, normalmente a gente faz assim, e no final abre para perguntas, né? Show de bola. Obrigada, Raíssa. Vou também compartilhar uma apresentação. Acho que vai ficar um pouquinho mais claro a relação entre Instituto Rever e Eu Reciclo, para as empresas também, quem faz o quê. Então, vou pedir aí para compartilhar. Eu tenho um vídeo inicialmente, então ele é bem rapidinho, só para vocês entenderem aí nossa solução. Você consegue imaginar a quantidade de resíduos gerados no Brasil? Em um ano, geramos cerca de 80 milhões de toneladas de resíduos. Isso é o equivalente ao peso de mais de 70 mil estátuas do Cristo Redentor. Aqui no Brasil, nossa taxa de reciclagem atual é de apenas 3%. Isso significa, na prática, que a chance de uma embalagem ser reaproveitada, voltando às prateleiras, é extremamente baixa. Para resolver esse problema e aumentar as taxas de reciclagem, em 2016, a Eu Reciclo trouxe para o Brasil o conceito de compensação ambiental. Com ela, nós garantimos que empresas reciclem a mesma quantidade de embalagens que colocam no mercado. Mas como de fato ela acontece? Funciona assim. Após o resíduo descartado pelo consumidor ser coletado, ele vai parar em uma central de triagem. Depois de separado, o material é vendido para um reciclador e, nesta etapa da operação, é gerado um lastro como parte fundamental do processo de certificação. Em conjunto com nossas marcas parceiras, levamos uma renda extra e importante para as centrais de triagem, sejam cooperativas ou operadores. Essa renda extra se transforma em um investimento aplicado às pessoas e à produção. Para completar esses procedimentos, desenvolvemos tecnologias de rastreabilidade com múltiplos controles e verificações, incluindo o uso de blockchain. Todo o processo é assegurado por uma auditoria externa, garantindo proteção para as empresas frente aos reguladores. E é essa rastreabilidade que forma uma das bases para a emissão do certificado de reciclagem, que vem acompanhado do selo Eu Reciclo. Já o consumidor ajuda quando escolhe produtos com o selo Eu Reciclo. Através do nosso selo, as empresas comunicam que estão investindo para o desenvolvimento da cadeia de reciclagem no Brasil e, para o consumidor, isso importa. O que hoje é um problema complexo, como o descarte de lixo, pode se transformar em oportunidade através do aumento das taxas de reciclagem. A Eu Reciclo faz parte da mudança que queremos ver no mundo. E convidamos você para fazer parte dela. Vamos juntos? Então, vamos lá, gente. Hoje, né, como disse o vídeo, a gente tem aí 80 milhões de toneladas de resíduos sólidos sendo produzidos no Brasil por ano. Então, é muito resíduo que nós, como consumidores, colocamos aí no lixo. A gente tem uma iniciativa, são várias iniciativas de uma coleta bastante desenvolvida no Brasil. Então, 90% dos municípios brasileiros, eles têm alguma iniciativa de coleta, seja ela pela prefeitura municipal ou seja ela por um agente contratado pela prefeitura. Então, a gente, como consumidor, vai lá, coloca nosso resíduo no nosso lixo doméstico, vem o caminhão da prefeitura, coleta esse material, mas desse material que a gente está colocando no lixo, só 3% dele vai ser, de fato, reciclado, tá? Então, a gente tem um gap bastante grande entre o que a gente está colocando, de fato, para reciclar e o que está, de fato, chegando de novo na indústria recicladora como material reciclado. Então, a gente já reciclou no Brasil no ano passado 200 mil toneladas, então o Reciclo foi responsável
por 30% de praticamente desses 3%, né? Então, a gente reciclou 750 mil toneladas, o Brasil reciclou, mas a Eu Reciclo certificou 30% disso, para vocês entenderem o tamanho do Brasil, né? E não só, a Raíssa colocou muito bem sobre as legislações, sobre como é que está acontecendo esse movimento no Brasil. Então, tanto no estado de São Paulo, quanto no Rio de Janeiro, no Paraná, as licenças de operações só estão sendo concedidas para as empresas que comprovarem a sua logística reversa das embalagens, né? Mas não é só o meio legal que está fazendo essa cobrança, os clientes também estão fazendo essas cobranças para as empresas. Então, quando os clientes estão escolhendo produtos com menos embalagens, empresas com práticas mais sustentáveis no âmbito alimentício, tem uma migração desse comportamento para comportamento de compra de produtos orgânicos, por exemplo. Então, o comportamento consumidor ele tem mudado bastante nos últimos tempos, e a gente sabe que o nosso negócio está sendo bastante impactado pela pressão do cliente em relação a esse assunto. E a missão da Eu Reciclo é, de fato, elevar as taxas de reciclagem no Brasil, tá? E aí, o que a gente faz? Junto, né, com o Instituto Rever, a gente faz a conexão entre as empresas que precisam fazer essa comprovação dessa logística reversa, né, de forma coletiva, muito bem colocado pela Raíssa, porque de forma individual é quase impossível a empresa fazer isso. Eu sempre trago alguns exemplos de individual para vocês entenderem o tamanho desse individual que né? A gente tem iniciativas, para vocês entenderem o que é essa iniciativa individual, por exemplo, a Natura e o Boticário, né? São os cases, e a Ambev também, são os cases mais difundidos hoje no Brasil, que eles têm lojas, têm pontos físicos, e aí os clientes, nós, como clientes da Natura, do Boticário, pegamos essa embalagem do Boticário e da Natura e levamos na loja e ganhamos algum desconto, tá? Isso é uma logística reversa que que a gente chama de ponto de entrega voluntária, tá? E a gente tem uma taxa de retorno desse ponto de entrega muito baixo, porque depende do consumidor, né? E o consumidor ir lá e devolver. Então, essa é uma iniciativa individual, só para vocês terem um exemplo de que é a iniciativa individual. E a gente trabalha com a iniciativa, com a compra coletiva, que a gente chama, né? Que é a solução coletiva, que é diferente, que é através dos créditos de reciclagem, que eu já vou explicar. E aí a gente tem toda a parte de operacionalização, tá? Quem operacionaliza a emissão do certificado que o Rever emite é o Reciclo atualmente, né? Então, a gente tem mais de 270 operadores fazendo, de fato, o mão na massa, que é a que apareceu muito bem no vídeo, que é lá na esteira, fazendo a triagem do material, pesando esse material e emitindo uma nota fiscal desse material para a indústria recicladora, tá? A Eu Reciclo tem mais de 6.500 clientes, então hoje qualquer empresa que gere qualquer resíduo que o seu consumidor vai colocar no lixo pode ser atendido pela nossa solução, tá? E aí a gente atende a solução através da compensação ambiental, né? Que a empresa, ela vai contratar a solução da gente, enfim, ou uma solução de compensação ambiental, que é sobre o volume equivalente de resíduo gerado pela empresa. Então, a gente não vai buscar a embalagem da empresa em questão, né? A gente vai buscar o volume daquele material daquela empresa. Então, por exemplo, a gente tem aí empresas que geram resíduo plástico, de papel, e a gente não vai reciclar necessariamente a embalagem dessa empresa, né? A gente vai reciclar o volume dessa embalagem, porque para o meio ambiente não tem diferença se a gente está reciclando o plástico com a marca X ou o plástico com a marca Y, ou a latinha da marca X ou a latinha da marca Y, tá? A gente precisa compensar e vender esse material para a indústria recicladora, para aí sim falar sobre economia circular, né? Para que essa indústria recicladora recicle esse material, porque ela não recicla material misturado, né? Ela precisa da central de triagem para fazer essa triagem,
E aí, então, esse material voltar para a cadeia produtiva e as indústrias começarem ou continuarem a comprar mais matéria-prima reciclada do que matéria-prima original, tá? Então, é isso, a gente fala desse conceito de economia circular e de compra aí desse conceito de compensação ambiental, tá? Não vai ser a mesma embalagem, mas vai ser o mesmo volume que a empresa gerou, tá? E aí sim a gente, muito bem colocado pela Raíssa, depois que o nosso operador ele pesa essa quantidade de plástico que ele criou, ou de metal, ou de vidro, ou de papel, que são os 4 grandes grupos conhecidos aí mundialmente no mundo da reciclagem, ele vai pesar e vai emitir essa nota fiscal. Aí essa nota fiscal, sim, que a gente vai entrar como rastreador, né? Aí a gente vai pegar essa nota fiscal e vai atrelar ela a um CNPJ, né? E aí sim a empresa tem o respaldo de que o que ela colocou no mercado, de fato, foi para a indústria recicladora para esse ciclo continuar, né? Então a gente faz esse rastreio junto com o Instituto Rever, e aí a gente tem vários verificadores, né? Aí o reciclo em si é assegurada pela Ernst Young, mas a gente também tem um verificador independente para garantir que essa nota fiscal vai ser rastreada até o final da sua cadeia. E aqui eu trouxe o panorama da legislação, mas eu não vou me aprofundar, porque a Raíssa fala muito bem disso. Mas eu gosto desse gráfico porque ele mostra a quantidade da evolução da legislação, né? Lá em 2010 a gente tinha a Política Nacional de Resíduos Sólidos, e vocês conseguem ver que conforme vai passando os anos, mais estados vão se movimentando nesse assunto, né? Então, ali em 2018, a gente teve o estado do Rio de Janeiro, o estado de São Paulo, 2019 foram abrindo outros estados, e hoje a gente já tem muitos estados, né, fazendo essa regulamentação e essa fiscalização, tá? E aí a legislação no estado de São Paulo, sim, tem a condicionante da licença, da renovação da licença ou da obtenção da primeira licença, então tem esse meio de fiscalização, essa ferramenta de fiscalização. A gente tem no estado de São Paulo o processo que é o de concorrência, né, que é o que vai acontecer agora dia 11/10, que é um processo parecido com um leilão. Então a gente inscreve várias empresas com um volume definido de resíduos e a gente tem vários operadores querendo vender as suas massas triadas, né? Então a gente faz a concorrência é só para garantir o menor preço. Então, como eles têm uma oferta alta e a gente tem uma demanda alta de resíduos a serem triados, a gente consegue baixar o valor comparado com um contrato padrão que é fora de uma concorrência, que também acontece, mas que são praticados preços diferenciados, tá? E aí a gente tem o atendimento integral da legislação via concorrência, assim, como um contrato padrão, né? Mas pela concorrência a gente tem aí o termo de compromisso que foi assinado pelo Instituto Rever no estado de São Paulo, tá? E aí a gente é o maior e o principal sistema aprovado de embalagens em geral. E aí, como eu reciclo, a gente tem também toda uma parte de comunicação das empresas, né? Como eu falei, o consumidor também está pressionando as empresas a ter um posicionamento sustentável. E aí, nós, como eu reciclo, a gente tem o nosso selo, né? E o nosso selo, ele é para as empresas, são para as empresas que optarem por não fazer só a compensação no estado de São Paulo, que é obrigatório o regimento, mas quiserem fazer um plus aí, que é compensação nacional, tá? Então, compensar todo o seu resíduo destinado no território brasileiro, tá? Então, as empresas que optarem em fazer a solução de forma nacional podem usar aí nosso selo comunicando os seus clientes de que está aí responsável pela meta mínima de 22% da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Claro que a gente tem também uma comunicação diferente para as empresas que quiserem compensar todo o seu resíduo, que a gente fala de 100%, e também tem uma comunicação diferente para as empresas que quiserem se posicionar de forma regenerativa no meio ambiente, né? Que quiserem compensar até 200%, né? Sempre falo, quem vai compensar 200%? A gente gera resíduos no Brasil há muitos e muitos anos.
o primeiro plástico fabricado no Brasil ainda não teve a sua decomposição, não aconteceu a decomposição ainda, né? O plástico leva 450 anos para decompor. Então, a gente tem aí um passivo ambiental como país também, tá? E aí, tudo que a gente entrega segurança jurídica não só no estado de São Paulo, através do Instituto Rever, mas também em todos os estados brasileiros. A gente já remunerou a cadeia de reciclagem em mais de 36 milhões de reais, para eles também aumentarem a sua produtividade, regularizarem os seus colaboradores. A Eu Reciclo mesmo já certificou mais de 600 mil toneladas desde que existe, em 2017. Por ser uma empresa de tecnologia, a gente tem toda a parte de rastreabilidade da nota fiscal, tanto a gente quanto a parceria com o nosso verificador independente e a asseguração da Ernst Young. E o selo Eu Reciclo, como eu falei, para quem quiser optar por fazer sua compensação de forma nacional. E aí a gente tem no Brasil mais de 275 operadores parceiros fazendo o mão na massa, que nem eu expliquei antes, tá? A gente tem o impacto aí, ele é bastante grande, né, como eu falei, e tem todo um programa de estruturação da cadeia de reciclagem, tá? Então, a gente tem um programa que é o Reciclo Impacta, que a gente trata diretamente com esses operadores e com essas centrais de triagem. Porque a gente sabe que no Brasil, essa categoria, ela é bastante desassistida, né? A gente tinha um número de catadores autônomos no Brasil, que era mais ou menos 850 mil. Pós-pandemia, esse número aumentou para mais de 1 milhão de catadores autônomos. Então, a gente viu uma migração para essa categoria. E a gente tem todo um processo de fato, estruturar essa cooperativa, dar mais recurso, até a parte de fato, automatizar uma cooperativa, um operador privado, para aumentar ainda mais as taxas de reciclagem no Brasil. E aí que tem todos o resultado dos certificados, né? O que eles fazem com esse dinheiro. A gente presta contas por empresa também, então a gente não gera só o certificado com as notas fiscais, a gente gera um relatório de como é que as cooperativas estão usando o dinheiro das empresas, o que eles estão investindo, se eles estão ampliando a sua capacidade. Assim, eu gosto de trazer um exemplo bem prático, porque existem cooperativas que não tem nem telhado, né? Então, eles precisam, de fato, estruturar o trabalho deles, tá? Então, todo esse controle existe por parte da Eu Reciclo, tá? E aí, como a gente faz a adesão? A única informação que a gente precisa da empresa, principalmente agora para a concorrência que vai acontecer no dia 11/10, é a penúltima do ano, né? Então, sugiro quem ainda não participou de nenhuma fazer esse movimento muito em breve. É o cálculo das embalagens, porque como eu falei, a gente contrata os operadores por volume equivalente. Então, a gente precisa do volume de resíduos gerados pela empresa no ano de 2021, porque a gente está regularizando o passivo ambiental de 2021. É igual ao nosso imposto de renda, tá? A gente sempre regulariza no ano anterior aquilo que a gente gastou. A gente regulariza no ano que a gente gastou no ano anterior. Então, hoje a gente está regularizando as empresas no ano de 2021, tá? Acho que é isso. Aí aqui eu tenho um pouco dos valores praticados na concorrência. A empresa, depois que ela fecha a declaração com a Eu Reciclo, ela não precisa participar dessa concorrência, tá? Uma concorrência coletiva, pode assistir, mas os lances, eles são feitos baseados num sistema, porque a gente tem várias empresas, né? Várias empresas comprando, várias empresas... Enfim, não são as empresas que dão a oferta, é a demanda e a oferta que geram o valor dessa concorrência. Mas para vocês terem uma ideia, aqui estão os valores, então, praticados. Então, tem o valor máximo que começa e ele pode chegar até o valor mínimo. Então, começa fazendo lances no valor máximo até chegar no valor mínimo, porque é um leilão reverso, a gente quer pagar menos, né? Então, a oferta ela é baseada no valor mínimo, tá? E esse é o certificado, a Raíssa já trouxe a imagem dele, né? Ele é emitido pelo Instituto Rever e operacionalizado pela Eu Reciclo atualmente.
No estado de São Paulo, a gente tem a diferenciação que estamos regularizando desde o ano de 2018, né? A DD 76 lá e a 114 definem esses anos como anos de cumprimento de metas de logística reversa no estado de São Paulo, tá? Então, 2021 é para a maioria dos estados, mas o estado de São Paulo, ele pode vir a fazer a cobrança e a fiscalização das empresas desde 2018, mesmo para empresas que já renovaram sua licença, por exemplo, depois desse período, tá? O envio da documentação é até o dia 6 de outubro, então a documentação que a gente precisa é o contrato social da empresa e esses volumes, né? O volume de resíduo gerado nesses anos. Depois do evento é enviado uma fatura com uma nota fiscal para o cliente, com vencimento para 40 dias após, tá? É um pagamento único, porque a gente precisa fazer esse repasse de uma vez só para os operadores. E aí a empresa é reportada junto à CETESB num relatório coletivo, e aí sim, lá depois de 60 dias após a concorrência, vocês recebem o certificado emitido pelo Instituto Rever, tá? Esse QR Code aí mostra diretamente o site da concorrência, então as empresas que quiserem fazer suas inscrições podem fazer por lá, ou também podem entrar em contato com a gente, que a gente ajuda a fazer todo esse processo. Certo, gente? Perfeito, Elis, muito obrigada. Muito obrigada, Raíssa, também. A gente vai deixar um momento agora para vocês tirarem dúvidas, tanto para a Elis como para a Raíssa. Se ficou alguma dúvida sobre como participar da concorrência, os documentos que tem que enviar, fiquem à vontade. Perfeito. Pessoal, oi, Paulo, pode falar. Oi, Edgar, pessoal, obrigado pela apresentação. Eu não fiquei com dúvidas, foi bem claro, até agradeço, esclareceu bastante todo esse processo, e eu realmente esclareci algumas dúvidas que eu tinha com relação a essa parte toda, mas não tenho dúvidas não. Até já, na própria apresentação, já consegui esclarecer já. Obrigado. Bacana. Até queria depois pedir para vocês puderem mandar o vídeo dessa reunião, né, para eu colocar no canal do Cimabesp também, do YouTube, às vezes ajuda outras empresas aí no entendimento, né. Só um ponto também que acho que é importante para as empresas, né, tá aqui o Paulo, a Jéssica e a Marília, é que essa compensação que tem que ser feita, ela é sobre 22% do total de embalagens, né. Essa é a conta que a empresa precisa fazer, né? Então, você pega, por exemplo, 18, 19, 20 e 21, 22% do total de embalagens que você colocou no mercado e faz a compensação. É por ano, Elisa, essa compensação? Como é que é? O certificado, né? Eu vou ter sobre 18, sobre 19. Isso, 2018 a gente faz a compensação, né? Pode entrar tudo dentro da mesma concorrência, mas o certificado é emitido por ano de compensação. Então, vai ter 4 certificados, por exemplo. Só para deixar bem claro, o volume que a gente, de fato, precisa, tanto informado na declaração lá que a empresa tem que assinar, é o volume comercializado, tá? Aí a gente precisa saber quanto que ela vendeu. Aí sim o próprio sistema ele faz um cálculo dos 22%, né? A declaração ela pede quanto que comercializou e quanto que fica 22% no próprio documento da concorrência. Porque esse é importantíssimo que você colocou, porque tem empresa que na hora de fazer o levantamento de embalagem, ele vai tentar fazer sobre o que ele comprou de embalagens. Sobre quantas toneladas eu comprei. Só que o que você comprou não necessariamente foi usado dentro do mesmo ano, né? Então é o que foi comercializado, né? O que foi colocado para o consumidor, né? E é um processo muito simples, né, Elisa? Acho que se a empresa tiver qualquer dificuldade, o pessoal da Reciclo ajuda nesse processo de entender esse levantamento e tudo. E é só a embalagem primária, né? Que é um ponto importante. Que nem a gente conversou essa semana, né? Exato. Qualquer conceito de embalagem primária, né?
É embalagem primária, mas assim, às vezes a empresa ela comercializa. Eu dou o exemplo do shampoo, que é muito simples, né? Que a gente compra o shampoo e tem uma caixinha em volta. As duas Aham. coisas foram para o cliente, então nesse caso é a primária e a secundária, mas não é aquela, né, que envolve que vai para o supermercado, por exemplo, que o supermercado vai dar o destino correto, mas é tudo que pode chegar no consumidor. Tem um ótimo exemplo também que eu atendi não faz muito tempo, que é de hambúrguer. Era o Aham. hambúrguer, daí tinha o saquinho, daí tinha a caixinha e tinha mais uma caixinha. Então, era até a terciária dele, né? Então, tem só... É a primária, mas, assim, às vezes, dependendo da embalagem. É que no nosso caso aqui, basicamente, né, que é o biscoito, o macarrão, geralmente é o plástico, né? Então, no caso do biscoito, é o plástico que vai para o consumidor, né? O salgadinho, enfim. Agora que você falou muito bem, né? É o mesmo caso da pasta de dente, né? Tem o tubo plástico e tem a caixinha que envolve. Nesse caso, são os dois, né? E, às vezes, na pasta de dente ainda tem, se tu compra um kit, tem o plástico Tem mais envolvendo o um plástico ainda. né? Então, mas assim, sobre o levantamento, de fato, podem nos acionar, porque cada empresa tem também a sua informação, né? Tem o quanto que comprou, mas também às vezes a gente consegue fazer até um paralelo sobre mês, né? Um mês que não é tão sazonal, a gente consegue fazer uma análise, ou, sei lá, por relação de SKUs, se tem menos SKUs, a gente também consegue pesar os SKUs. Então, é legal porque cada empresa tem a sua informação e a gente ajuda a chegar num racional, né, desse levantamento. E um outro ponto é que não precisa desembolsar de uma única vez, né? Por exemplo, esse ano a gente ainda tem a concorrência de outubro e acho que novembro, né? Tem uma outra. Então a empresa ela pode fazer uma parte da compensação na de outubro e a outra parte na de novembro, né? E isso a gente pode fracionar, exatamente. Tá bom. É, Marília, Edgar. Jéssica. Oi, Raíssa. Não, eu ia só complementar esse assunto. A empresa ela pode inclusive parcelar a compra, né? Só que o certificado ele só é de fato emitido quando ela termina de pagar, porque quando ela termina de pagar, que é repassado o valor ao operador, né, integral, Aham. e aí sim é considerada que a compensação foi feita e ela recebe o certificado. Ah, Então ela entendi. pode fracionar, mas é só depois da finalização da compensação que ela recebe o certificado. E aí, outro ponto, você falou da meta de 22%, a meta é 22% nacional, mas para o estado de São Paulo, para 2022, já tem uma meta de 22,5%, Ah, é tá? verdade, tem isso também, né? Eles É, pretendem chegar a 25% em 4 anos, né? Ou 5 anos, alguma ele vai coisa assim. subindo de meio em meio por cento. Então, esse ano está em 22,5%, ano que vem é 23%, 2024 é 23,5%, e assim Tá. sucessivamente. Até 2027 está definida né, esse up de Esse meio e meio por cento, escalonamento aí, Então, né? né? esse escalonamento, boa palavra. É, Perfeito. e é isso. E uma outra coisa importante, no estado de São Paulo, a data de reporte é sempre 31 de março. Então, quem Tá. não reportou anos anteriores, a CETESB está cobrando algum tipo de passivo, já está em atraso, tá? Então, 2021, a data já foi 31 de março. Pode fazer ainda, sim, porque se você está com seu licenciamento parado, de alguma forma a CETESB vai receber essa informação, mas vai receber como uma empresa que fez em atraso, ok? É melhor do que não fazer, tá? Precisa fazer. Perfeito. E aí, precisa fazer assim, se a CETESB estiver vinculando o licenciamento, se você precisar, né? Senão, claro, é sempre a critério da empresa, a gente coloca aqui todo o regramento legal. E outra coisa, de 2022, a empresa também já pode ir fazendo a compra nessas duas concorrências, tá? Se ela já tem uma estimativa de quanto vai colocar no mercado esse ano, ela já pode trabalhar com um número ali, sempre abaixo, né? Porque depois, se passar, ou ela vai fazer uma porcentagem maior do que foi colocada no ano, e aí não tem como a gente mexer muito nisso, então já vai compensando, porque o ano que vem a gente reporta dia 31 de março, e aí, se a empresa não quiser deixar para comprar tudo em janeiro, fevereiro e março, né, ela já pode ir fazendo esse adiantamento aqui esse ano. Perfeito. Eles lembrei de um produto nosso que tem primária e secundária. Até o Paulo está aqui, o Panetone. É que o Panetone você tem um plástico dentro da caixa. Então, nesse caso, você tem que fazer a compensação sobre essas duas embalagens, né? É um Isso exemplo aí. bem prático nosso aqui, né?
Isso aí, muito obrigada. Deixa eu só fazer, eu tenho uma série de dúvidas aí que depois eu preciso Vamos lá. saber com quem eu falo, não, porque a minha situação embolou aqui. Por exemplo, eu faço parte do Eu Reciclo, eu tenho as embalagens, eu tenho o selo do Eu Reciclo. Tá. Eu preciso estar nessa concorrência também ou não? Por conta do selo que eu já tenho, isso já é feito automaticamente, Elis? Depende o período de contratação. Depois me passa teu CNPJ, se já tiver regularizado até o ano de 2021, tá tranquilo. É sempre Tá. por compensação, né? Então, se já tiver 2021, ok. E aí, muito bem colocado pela Raíssa, se tu já quiser fazer o levantamento de 2022 para participar e garantir já a parte da regularização de 2022, pode participar, mas o obrigatório mesmo é até 2021 aí para... Não, porque eu sou uma dessas empresas que a gente foi barrado. Tivemos que apresentar na última renovação da CETESB o plano, né? Só que a gente isso foi agora em 2022, no começo do ano. Só que a gente já tinha eu já estou acho que no 3º ano do ciclo do selo, né? Então foi essa dúvida que ficou para mim. Faço junto com a Cimabesp? Não precisa. No caso da Vila Bueno, acho que aderiu também pelo Cimabesp. Até depois Também a pelo Nanda pode Cimabesp. checar. Então, assim, você está protegida de todos os lados, entendeu? Você aderiu ao sistema pelo Cimabesp e já tem aí a tua parceria com o Eu Reciclo para compensação. Então, você está coberta. Só precisa ver o prazo aí, como a Elis comentou. Né? Você já está pelo Cimabesp com o rever e fazendo a compensação via Eu Reciclo. Então, só precisa ver a questão dos períodos aí para essa compensação, Marília. Tá bom? Tá. Isso eu vejo com você, né, Elis? Eu entro em contato com você, então. Isso, porque essa questão toda do selo, né, Elis, como a Elis colocou, é um complemento, né? Para aquelas empresas que querem algo a mais, né, mostrar até para o consumidor uma questão sim. do compromisso, aí você tem esse complemento do selo. Mas você já está compensando, então é mais tranquilo. Tá jóia, tá jóia. Edgar, só complementando, aí eles colocou na apresentação, mas só para ficar claro, o selo ele é da Eu Reciclo, ele não tem vínculo com o Instituto Rever, tá? Isso. Perfeito. Mais alguma dúvida, Marília? Quer colocar? Não. Por enquanto, eu acho que aí já esclareceu, já ficou claro para mim. Então tá bom. Jéssica, tá ouvindo a gente? Tem alguma dúvida? Será que ela está aqui online? Não sei. Bom, pessoal, acho que então é isso. Se as empresas tiverem... a Jéssica falou que nenhuma dúvida. A gente também, assim que o Cimabesp receber a notificação dessa próxima concorrência, a gente também encaminha todos os associados. A gente fica à disposição de todos vocês para qualquer esclarecimento aí. Tá bom? Obrigada, Edgar. Eu fico à disposição também. Se vocês quiserem tirar alguma dúvida com o Rever, podem me procurar. Tá bom? Então, só agradecer a Raíssa, a Elis e a Ananda que participaram aqui e agradecer aos associados também que estiveram conosco hoje. Então, bom final de semana a todos. Qualquer dúvida, permanecemos aqui no ar. Tá, joia. Elis, como que eu faço para te passar o CNPJ? Marília, como você, na hora da inscrição, você identificou qual era a empresa, eu consegui achar aqui o seu CNPJ e eu vou encaminhar o seu CNPJ e o seu contato para a Elis, tá certo? Elis, tá joia, perfeito. Vocês vão se comunicando, tá bom? Tá joia. De qualquer forma, a gente vai enviar essa apresentação para vocês, o Edgar vai disponibilizar no site também a gravação, se ficar alguma dúvida para alguém voltar e relembrar. Tá certo? Muito obrigada a todo mundo pela presença. Pessoal. Bom final de semana a todos. Para vocês também. Obrigado, viu? Tchau, tchau. Até mais, gente. Tchau, obrigada.